Primeiro reino contra reino, nação contra nação. Então é aquilo que a gente já conversou. Reino é diferente de nação aos olhos bíblicos. Por quê? Porque reino significa um ambiente onde as pessoas comungam dos mesmos interesses. Então eu vou falar para você. Por exemplo, o traficante de drogas, o consumidor de drogas. Eu não vou discutir o mérito, só estou explicando, só estou falando para você, levando você uma linha de raciocínio. Então, o traficante de drogas e o consumidor de drogas. O traficante de drogas e o consumidor de drogas e toda a cadeia produtiva a respeito das drogas não funciona sozinho. É uma engrenagem. E essa engrenagem, ela transpõe o território, desculpe falar assim, o território brasileiro, transpõe o território latino-americano, transpõe o território do continente americano, transpõe os territórios continentais. Então o traficante, o consumidor, seja no Brasil, seja no, sei lá, no Paraguai, seja na Argentina, seja no México, em São Paulo, nos Estados Unidos, Canadá, seja onde ele estiver, é um reino. Você entendeu? É um reino por quê? Porque tem a sua própria linguagem, tem as suas próprias regras, tem os seus próprios parâmetros. Em alguns locais no mundo, é até um governo paralelo. Como é no Brasil, como é no México, como é na Colômbia, como é em alguns países africanos, é um governo paralelo. Então existe um reino. Você está me entendendo? Deu para entender? Eu não tô falando do mérito, eu estou falando apenas da questão de reino. Então, as drogas representam o reino. Talvez em algumas áreas o tráfico de armas também, ou não, porque o tráfico de armas também é um outro reino. O tráfico de, por exemplo, de produção, né, de vídeo de crianças, né, pedofilia, é um outro reino. Tem a sua própria linguagem, tem os seus próprios súditos, tem os seus próprios líderes, tem a sua própria linguagem. E assim você divide o mundo em reinos. Você entendeu? Cada reino tem a sua constituição, cada reino tem as suas regras, os seus protocolos, como também cada reino tem a sua sentença, tem os seus crimes. Nem sempre são considerados crimes nesses reinos aquilo que é crime fora do reino. Mas naquele reino é crime. Deu para entender? Então, assim você divide o mundo, o planeta Terra, a humanidade em reinos. Por exemplo, o reino do cárcere, das prisões brasileiras. É um reino. Tem governo, tem justiça, tem juiz, tem batismo deles, que fazem, né, batizam os seus membros, os seus componentes, os seus súditos. Quando um súdito desse reino tenta sair desse reino, ele é impedido, às vezes paga com a própria vida. É um reino. Então a palavra do Senhor, e Jesus está falando de maneira espiritual exatamente tudo isso que acontece. E é reino contra reino. Ou seja, cada um buscando para si os seus interesses em detrimento do outro. E isso provoca guerra. E nós sabemos disso.
como acontece na Colômbia, como acontece no México, em outros lugares, em algumas áreas também, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, em outros locais, Manaus também acontece, São Luís também acontece, vários lugares, aqui em São Paulo não é diferente. Então você tem esses conflitos de reino contra reino. E nós sabemos que o povo fica em meio a esses conflitos. Às vezes, a pessoa fica diante de um conflito armado e ela fica no meio, porque ela não sabe para onde correr. Porque até mesmo o Estado, representado pela sua segurança pública, até mesmo algumas vezes, se transforma em gangues. Então é gangue contra gangue. Não é o Estado, de maneira institucional ali, representado pelo agente de segurança. Não, às vezes é uma gangue, é uma milícia. Então você tem toda essa situação. E o Senhor Jesus está falando que a tendência é piorar, não é melhorar. É piorar. Nós oramos pela paz na nossa terra, com certeza. É nossa obrigação, é o nosso dever, com certeza. Assim como foi obrigação e o dever, e o Senhor cumpriu em amor. Não estou falando de dever por peso, mas obrigação por responsabilidade. Em amor, o Senhor Jesus cumpriu. Ele sabia e sabe e saberá sempre que nem todos se converterão a ele sabe. Mas qual foi a atitude dele? Morrer exatamente por todos. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar do mesmo jeito. Orando, clamando, mas sabendo de que, segundo as palavras de Jesus, a tendência é, lá fora, de maneira externa, a tendência é piorar, não é melhorar. Depois a palavra do Senhor fala, versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Todas essas coisas sempre aconteceram na humanidade, mas agora está acontecendo de maneira mais multiplicada, a todo momento, a todo tempo. É essa a diferença, você entendeu? Não tem nada de diferente. O gênero humano sempre foi gênero humano? Sempre foi. Só que a tendência agora é multiplicar. Como o Senhor Jesus fala aqui no versículo 6. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos e fomes em vários lugares. Então o terremoto está aumentando? Está aumentando. Os abalos sísmicos estão aumentando? Estão aumentando. É explicável? Dizem alguns que são, né, do lado mais da defesa do meio ambiente, eles dizem que é o quê? As placas tectônicas são rochas, né, internas que compõem o planeta Terra, na parte interna do planeta Terra, e essas camadas, elas estão sobrepostas. E o petróleo, né, o chamado ouro negro, o petróleo é como se fosse... Desculpe, é assim que eu entendi, tá? Desculpe a minha ignorância. Mas é como se fosse o nosso joelho. As nossas articulações, elas têm líquido, né? Elas têm líquido que separam as nossas articulações e fazem com que as nossas articulações se movimentem. Sem um lado prejudicar o outro lado, exatamente por causa dessa membrana, desse líquido que tem entre as articulações. O petróleo, pelo que eu entendo, acontece a mesma coisa em relação à placa tectônica. Então, quanto mais se retira o petróleo, quanto mais se busca o petróleo, quanto mais se faz isso, quer queiramos ou não, o gênero humano está abalando, provocando um abalo. Não é do dia, não é daquele momento, não é daquela década, mas vai acontecendo, vai, e vai havendo desgaste. Isso eu estou falando a respeito do terremoto. E os abalos sísmicos, principalmente naquele defeito de abalo sísmico chamado do Pacífico, aquela região do Pacífico, vai se intensificando. Então o terremoto está acontecendo em maior número? Está acontecendo, já está provado. Os maremotos, os tsunamis, juntamente, porque está havendo um abalo, está havendo uma acomodação na parte interna do planeta Terra. É claro que esse movimento altera a maré, altera
enfim, uma série de coisas. Então, está havendo? Está havendo. Então, quando a gente fala sobre sinal, as pessoas ficam como deixando uma coisa mística, etérea. Não, é do dia a dia, do cotidiano. Já está acontecendo. Eu poderia falar, aqui no Brasil, por exemplo, uma região que algumas delas nunca viram uma seca tão grande, de um lado. Outras regiões do próprio Brasil têm tanta chuva que os rios alcançaram níveis jamais alcançados em toda a história, pelo menos naquilo que compete ao ser humano catalogar, nunca aconteceu cheias tão grandes como está acontecendo nesse ano. Então está havendo realmente um abalo? Está havendo. Mas isso não significa que Jesus está voltando amanhã. Talvez volte. Mas eu estou querendo dizer que ninguém está colocando um calendário, uma agenda espiritual. Olha, isso aqui, daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, daqui a 1 ano. Não, não é isso. Mas o que nós devemos fazer como servos de Deus? Nós devemos nos preparar. Como o povo do tempo de Jeremias precisava se preparar. Como? Vivendo exatamente o que Jeremias diz aqui. E eu vou ler. Jeremias, que diz assim, Jeremias capítulo 7. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos, e não me respondestes. Claro que é um texto inteiro, capítulo 7 de Jeremias, ele é maravilhoso para pontuar esse movimento espiritual, que é exatamente o que aconteceu no tempo de Jeremias. E é exatamente vamos chamar assim, com os mesmos pecados, com as mesmas transgressões, com as mesmas dificuldades do povo entender de que o nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, amoroso, misericordioso, bondoso, que faz maravilhas, que deseja o nosso bem e não o nosso mal, deseja a nossa vida e não a nossa enfermidade, deseja a nossa bênção e não a nossa maldição. Claro, mas há princípios. E o que nós percebemos, e até mesmo nas nações que foram fundadas, né, nas suas fundações, nos seus inícios, foram até fundamentadas, né, na palavra de Deus, a maioria das nações que hoje são chamadas de primeiro mundo, hoje elas não querem nem ouvir falar de Deus, não querem nem ouvir falar de Cristo. Proibiram as escolas de falarem a respeito para relativizar um evangelho líquido, um evangelho raso, ralo, um evangelho líquido, completamente diluído nas características de um povo chamado, né? Um povo chamado, uma nação ou uma cultura chamada politicamente correta. Mas ao mesmo tempo, essas nações estão enfraquecendo, estão se distanciando da presença de Deus, estão enfraquecendo, desculpe o termo, o tamanho do nosso Deus. Sem falar da pestilência, que um organismo tão pequenininho,
tão, sei lá, microscópico, faz tanto estrago que alterou toda a economia do planeta Terra, alterou toda a saúde de povos e povos e povos e nações e nações e nações. Um vírus. E alterou todo o modo de vida de uma nação, de um povo, de um reino, de um continente, de um planeta Terra inteiro. Quando o Senhor Deus fala para aquele povo olhar para Siló, Siló, eu já falei para você, Siló é quando Josué chega na terra conquistada, né, ele divide as tribos por região, por território, e Siló era a cidade reservada para adoração ao Senhor na época, tá? E Siló era o lugar de adoração e de culto e de louvor, onde os sacerdotes oficiavam diante do Senhor. Só que Siló também faliu, decaiu. Siló foi completamente alterada na sua origem, que era servir ao Senhor, e por causa disso o Senhor destruiu Siló. Mais tarde vem o tabernáculo de Davi, 400, 500 anos mais tarde, e aí o tabernáculo de Davi volta àquele momento do homem para com o seu Deus, do seu Deus para com a sua criatura, sua coroa da criação. Mas aí depois Davi quis construir o templo. E o Senhor permitiu, porque havia um sentimento genuíno, maravilhoso em Davi. Só que esse sentimento, que iniciou maravilhosamente bem, se perdeu. E aqui novamente, o Senhor Jesus está diante exatamente da mesma atmosfera que um dia passou pelo povo no tempo dos juízes, depois passou pelo povo no tempo de Jeremias, e agora está passando pelo povo novamente, que é a relativização do culto ao Senhor. Então, a partir de hoje, nós vamos orar e clamar, não apenas pela nossa vida, claro, pela nossa vida, mas pela igreja, pelo povo de Deus, que está enfraquecido, fragilizado, está à beira do caminho, como a pastora Mara sempre fala, está à beira do caminho, como ovelha sem pastor, como um povo sem uma consistência, uma identidade, como diria minha mãe, um povo sem opinião sobre as coisas que estão acontecendo ao redor. Então, o que Jesus está avisando aqui é que ele estava falando para aqueles daquele momento, da sua geração, mas ele está falando muito para nós. E não precisa ter revelação. Se bem que a revelação é maravilhosa. Mas está escrito aqui, eu estou querendo dizer que está escrito, está fácil de entender. Não precisa nada. O que precisamos, na verdade, é um posicionamento. É aquilo que o Senhor fala para o povo. Olha, vocês estão transgredindo a minha lei. Vocês estão banalizando a minha relação, a minha conexão com vocês. Olha que aquilo que aconteceu com Siló pode acontecer com vocês. Avisou através de Jeremias? Avisou. E aconteceu? Aconteceu. Mais tarde já, né, no ministério de Ezequiel, você percebe tudo isso acontecendo. Ezequiel e Daniel, né, são contemporâneos, são mais ou menos da mesma época. Acontece exatamente isso. O povo é dizimado mais uma vez. E agora, novamente, 40 anos depois de Jesus, o povo seria dizimado, destruído, e o templo seria completamente destruído, totalmente destruído como foi. O Senhor fala conosco porque hoje nós somos esse templo. Hoje nós somos o santuário de Deus. Hoje nós somos, né, a morada, se quisermos, a morada eterna do Senhor. Então,
é tempo de nós nos derramarmos diante do altar do Senhor, para que o culto, aquilo que oficiamos ao Senhor, a nossa vida, a nossa integralidade, a nossa integridade diante do Senhor, a nossa retidão, estejam completamente esquadrinhados diante da presença do Senhor, para que o Senhor trabalhe a nossa vida, para que o Senhor nos constitua, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte, e não apenas estejamos totalmente capacitados para adentrarmos no reino dos céus, mas como também levaremos a muitos a entrarem no reino dos céus como instrumentos de Deus aqui na terra. Jesus está aqui falando, e diz assim no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, tem toda aqui a agenda escatológica da Trindade. Mas nada disso importa, e Deus deixa isso muito bem claro, se eu não prestar atenção na minha vida com Deus, na minha existência com Deus, naquilo que Deus deseja que eu esteja vivendo a flor da minha pele. Então não adianta palavra, recursos, isso e aquilo. Por quê? Porque será uma questão de, como diz a Bíblia, um sino que retine, que badala, que ecoa na atmosfera, e depois esse som vai embora. Por quê? Porque não tem consequência, não tem resultado, não tem fruto, não tem uma ação e uma reação em cima daquilo que eu vivo com Deus. Então, para quê? Qual a razão? É por isso que na Bíblia fala que não são poucos os que dormem e não são poucos os que estão enfermos. Exatamente por causa disso. Por que estão dormindo? Porque foi melhor estar com Deus do que ficar sem uma vida proativa em relação às coisas de Deus. Então nós temos que viver essa condição. E viver essa condição significa nos auto-exortarmos, nos exortarmos de uma maneira boa, perfeita, agradável, bendita. Examine-se o homem a si mesmo. Então, para nós estarmos colocando diante do Senhor, e como Davi fez tantas e tantas e tantas vezes, e outros servos do Senhor também o fizeram, que foi encontrar realmente o caminho de arrependimento para viverem aquilo que é bom, perfeito e agradável. E aí nós estaremos completamente constituídos para vivermos esse período, não sei quanto tempo, não sei de que maneira, mas podemos atravessar esse período fundamentado sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor tudo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. É tempo de conciliação.